sozinhos, mais avessos à compaixão, mais frios. Para sobreviver, precisamos não ver o sofrimento dos outros, a injustiça e a desigualdade. Queremos ser tocados pela graça da impiedade. Daí o fascínio do assassino. Nada mais atraente que a psicopatia elegante. Todos queremos ser como Hannibal. Esse texto é de Arnaldo Jabor. Essa crônica é chamada reflexiva, a partir de um fato real, que é falar de um filme, né? Do novo filme, a continuação do filme O Canibal. O Arnaldo Jabor decidiu falar sobre o canibalismo na sociedade. É uma associação livre que ele decidiu fazer. Há aí comparações, há figuras de linguagem presentes, não é? Nós percebemos que o eu, logo de início, desponta. O Arnaldo Jabor assina o texto e se coloca nesse texto. Essa é a característica da crônica, não ter uma única forma, mas o coloquialismo e o aproveitamento de um fato cotidiano, isso você pode guardar aí como uma maneira de delinear a crônica. Vejamos outro estilo de crônica. À beira de um ataque de nervos. Por que estou à beira de um ataque de nervos? Ah, meus caros amigos, por não sei quantas razões, como aliás, muitos de vocês certamente estão. A primeira é meu ganha-pão, ou seja, os caraminguás que botam em minha conta bancária em consequência de me pagarem para eu escrever e comprarem meus livros. Passo de 8 a 12 horas por dia em frente a este monitor, que presentemente encaro. E sei que não vou conseguir, continuo achando que ninguém vai, cortar os tais 20% exigidos. Creio que vou ter de mudar de profissão, principalmente se fizer um dia quente. Porque aí o computador exige ar-condicionado. Deus que me livre de tal transe, porque, então, serão 6 dias de suspensão em castigo por minha irresponsabilidade. Não tanto por causa das crônicas, que poderão mudar de dia de escritura, e sempre haverá algum amigo a cuja casa eu possa ir para escrevê-las. Mas, quanto aos livros, é impossível. Às vezes, só um dia de interrupção pode fazer todo o trabalho desandar. Alegarão alguns defensores da literatura brasileira que, com isso, o racionamento estará produzindo um efeito inestimavelmente valioso. Mas a verdade é que eu tenho de prestar atenção no dinheirinho da feira e as perspectivas não fazem bem a meus nervos. O texto é de João Ubaldo Ribeiro. Você conseguiu perceber como o João Ubaldo Ribeiro se sente à vontade escrevendo aí a sua crônica? Ele está falando sobre o próprio ofício de ser escritor, de ser cronista, e usando um fato cotidiano que é a questão do racionamento de energia. Ele partiu deste fato, mas falou do ofício dele, não é? Ele precisa escrever, ele quer escrever e o racionamento irá atrapalhar no andamento da sua função, do seu ofício. Essa característica presente de o autor falar sobre o próprio texto é a marca da metalinguagem. Então, através da própria linguagem utilizada, o autor constrói o texto. Ele usa a crônica para falar da crônica. Tudo bem? Conseguiu perceber isso? Vamos ver então mais um tipo de crônica, mais próximo de você certamente. É a crônica esportiva. A partir de um fato esportivo, cria-se um texto. O Brasil desconfiava, apenas desconfiava, mas não sabia, como ficou sabendo agora, que um punhado de filhos seus nasceu com mãos de ouro. Mãos que afagam e que apedrejam, como diria o poeta. Mãos de Maurício, que tecem com dedos mágicos bolas de algodão. Bolas de fogo, Marcelo Negrão. Bolas de ferro nas mãos de Carlão. Bolas de morte nas mãos de Giovanni. E eu que pensava que os meninos da nossa terra só gostavam de brincar com bola que rola de pé em pé, no terreno baldio das peladas. Pois eles acabam de encantar meio mundo jogando com as mãos uma bola arrasadora contra as mais poderosas equipes olímpicas. Texto de Armando Nogueira. Você percebeu, então, aquela característica do aproveitamento de um fato cotidiano, que é o desempenho da brilhante seleção de vôlei, não é? Para se falar de uma coisa maior, não é? Mais ampla, que é a questão
dos atletas que estão por aí na nossa sociedade, né, a serem descobertos. Então, ele diz assim, no Brasil não há só os meninos que jogam peladas, né, os pés que são de ouro, as mãos de ouro. Nós temos aí também um recurso de estilo. Observe que ele utilizou as mãos para falar dos jogadores, para falar do todo, é a tal da parte pelo todo. Nós já vimos essa figura, a Synecdoche, lá em figuras de linguagem, nas figuras de estilo. Percebeu? Então, esse uso você pode fazer no seu texto, mesmo sendo um texto dissertativo. Mesclar a linguagem figurada com a linguagem objetiva pode tornar a sua dissertação mais interessante. Um dos elementos a serem avaliados no vestibular é a originalidade com a qual você trata o tema. E essa originalidade no tratamento aparece também na linguagem que você vai utilizar para elaborar o seu texto. Então, quais são os elementos da crônica que podem escorregar e aparecer na sua dissertação? Um pouco de figura de linguagem, a criatividade. Esse eu falando por si não pode aparecer. A sua dissertação não deve ser subjetiva, ela deve tratar o tema de forma objetiva. É o assunto, é o elemento exterior que é importante, mas os recursos linguísticos é que você pode aproveitar. E é possível que haja uma crônica para que você a interprete lá no vestibular. Combinado? Um grande abraço para você e até!